episódio nós tínhamos falado um bocadinho com ele sobre a vida dele, as experiências dele, e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante para mim. Porquê? Porque eu descobri que ele tem vários talentos e dons. Pois é, continua aqui com o nosso mais conhecido poeta. Para quem não sabe, sigam ele no Poeta. Instagram, não é? É Estás isso. quê? Estás como É Moreno Lopes. Moreno Lopes. Ele, principalmente as mulheres, ele é um defensor das mulheres, não é? Sou assim, senhor. Porquê? Como é que isso começou, Moreno? Como é que começou? Eu sempre fui uma pessoa muito apaixonada pela mulher, no bom sentido, mas completamente apaixonado. O ser feminino, para mim, é tipo obra-prima. Tipo, Deus caprichou no ser feminino, mulher. Eu cresci numa casa com 3 mulheres, minha mãe e as minhas 2 irmãs. Eu, numa igreja que eram muitas meninas também na igreja. Então eu acabei por conectar-me de forma especial com as mulheres. Durante a minha adolescência, usei o meu dom, os meus talentos, de forma errada com o sexo feminino. Usava para conquistar, literalmente. Tipo, sentava e pensava, o que é que eu vou dizer a esta menina para conquistar? Tipo, juro, eu sentava e pensava mesmo, calculava como é que eu vou conquistar esta menina. E conseguia algumas vezes, outras não conseguia, não é? Não é uma história de sucesso. Um, Até que eu percebi que eu podia fazer a diferença. Podia fazer a diferença no mundo feminino, podia ajudar de certa forma, porque o que eu recebi de Deus, este talento, eu estava a usar para o meu próprio benefício. E eu decidi que. Mas isso foi muito tarde na minha vida que eu só comecei a escrever, mesmo a sério, no ano passado, A sério? em março, abril. Acho que foi o meu E o primeiro que é que poema. o que é que te despertou assim? Hum, eu sempre olhei para o mundo online como um sítio onde eu pudesse crescer de alguma forma, não é? Mas nunca tive. Tentei com fotografias porque a minha autoestima não é assim tão alta quanto ao meu rosto, aos meus tiques à frente da câmara. Então sempre foi com fotografias. Gosto muito de tirar fotos e etc. Sempre fui, ok, fotos e fotos e fotos. Tentei com fotos, mas não estava. Eu punha uma foto e escrevia sempre um poema em baixo, tipo a flor que não sei do quê, e as pessoas gostavam mais do post por causa do que estava escrito do que Do, a minha do que fotografia, porque a propriamente da fotografia foto? encontras no Google, em qualquer lado encontras uma Aham. foto parecida à minha. Então as pessoas gostavam do texto que estava lá em baixo. Mas eu nunca parava para escrever, era sempre na hora. Eu consigo fazer um poema assim, tipo, do nada. Então, em abril eu pensei, ok, e se eu fizesse um poema? Estava sempre a pensar nisso. E a Bia, que é uma amiga minha, disse-me, Biju, vamos ter aqui um programa na nossa igreja. Ahm, não queres ir cá fazer, chama-se Femusa, podes vir cá cantar e não sei o quê, e podes fazer um poema, porque na altura já tinha feito um poema em inglês para o TikTok, que eu usava o TikTok na altura. Ela, não queres fazer um poema? E eu escrevi um poema, tipo, uma coisa simplesmente fantástica, tipo, que relacionava bastante comigo, da minha história que eu estava a viver naquele momento. E então foi a partir dali que quando eu apresentei o poema cá, foi aqui em Luxemburgo, eu percebi que as pessoas todas gostaram imenso. Ficaram, meu, isto foi tão rápido de escrever e as pessoas gostaram assim tanto, tipo, é porque tu podes fazer melhor, não é? Então foi aí que eu percebi, Deu-te o ok. clique. E o Então, que é que nós podemos fazer, por exemplo, aqueles jovens e adultos também, que não sabem? Por exemplo, eu vivi e acho que ainda ando meio perdida, não sei uhum, exatamente. Porque eu acho que eu tenho jeito para fazer várias coisas. sim, E mesmo as pessoas dizem, mas por querer fazer várias coisas, acabo por não fazer nenhum. sim, Percebes? verdade. Isso também já é um outro problema. Mas como descobrir que tens um talento, tu nasceste para aquilo, tens um dom? Para já, qual é a diferença entre o dom e um talento? Hum, Talentos são habilidades que nos são intrínsecas, tipo, nós Uhum. nascemos com. Só para dar um exemplo, o meu irmão com 2 anos, 2, 3 anos, ele tocava música de parabéns com o Nokia 3310, porque cada tecla é uma nota musical. E ele com 2, 3 anos tocava assim. Isto é um talento. O meu Uhum. irmão, ele não aprendeu, ele nasceu com esse talento. É Uhum. dele, está ali, tá? E o dom é o que nós podemos ir aprendendo da nossa vida e que com muita prática vamos desenvolvendo e vai crescendo e crescendo, mas que basicamente, passado 1 ou 2 anos, nós podemos simplesmente dizer, olha, não, isto Uhum. aqui não. E trocas para outra coisa. Vais continuar a saber fazer aquilo, mas se calhar vais perder a capacidade. O meu irmão, por mais voltas que ele dê, a música vai estar sempre ali com ele. Ele pode estar num sítio parado,
ele vai ouvir o barulho de um carro, é musical para ele. E Uhum. todos temos o nosso talento. O meu talento é relacionamento interpessoal. Eu, por mais chateado que eu esteja na minha vida, eu não consigo ficar de cara trancada se eu sentir que a pessoa que está ao meu lado precisa de mim. E tipo, isto sempre foi assim. Eu sempre fui assim. Eu sempre fui a alegria do lugar. Toda onde Uhum. eu vou. Isto é o meu talento. O meu talento. Agora a pergunta é: eu posso melhorar o meu talento? Posso. Como? Com dons. Uhum. Eu posso, já que eu gosto imenso, eu sinto que tenho esta habilidade, eu posso aprender a escrever poemas para ajudar pessoas à minha volta. Eu posso aprender a tocar piano para fazer com que as pessoas se sintam bem. São dons, são coisas que nos são dadas ou que nós podemos ir desenvolvendo para ajudar que o nosso talento possa crescer e ser mais vistoso e ser mais Uhum. direcionado. Sim, porque guardar também só para nós, Exatamente. Isto não é uma acredito definição que. que eu tenho no dicionário da minha cabeça. Também, se tiver alguém, alguém muito intelectual aí e disser que está errado, pode dizer aí nos comentários, mas é o que eu acho para mim. E quais são os teus talentos? Oh, não, espera, eu vou só te contar uma coisa. Conta-me. Quando eu te convidei, ainda nem existia, eu posso testemunhar. Lembras que eu te disse só, é um projeto que eu Que tu tinha. tens. Eu te convidei, tudo ok, não sei o quê, depois eu vim te buscar nas redes sociais e te encontrei. Depois eu deparo com um poeta. Não, primeiro olhei 10 mil seguidores. Eu, oi? Famoso. O que é que eu estou a perder aqui? Como assim? Eu pensei que eu estava a falar com um simples, estás a ver? Tipo, Isso é um e ele simples. nem estava lá, nem achei, tipo, sei lá, que Uhum. começaste se calhar há pouco tempo, mas eu não tinha ideia. De repente eu entro, poeta, não sei o quê, e eu, oi? O que é que eu estive a perder esse tempo todo? Ok, assimilei aquilo. E dias depois tu apareces lá na igreja com o teu caderno e a tua caneta. Uhum. Eu, mas nenhum homem leva caderno e O caneta. que é que queres dizer com isso? Que tipo de homem é esse? Não, não, tipo, eu fiquei assim a observar. As tantas chamam ele para ir cantar. Tipo, cantar até já tínhamos ouvido um pouco antes, porque até a minha filha disse: Mãe, aquele rapaz canta muito A sério que bem. ela acha isso? Sim, e Tens, eu, tens que é falar com ela, verdade. ela tem que Depois desenvolver ele mais canta, e eu assim. e a Rebeca ficamos lá. Ele canta bem, não é? Sim, ele canta muito bem. Cantas, depois, dias depois, sacas a tua guitarra. E eu, não, espera aí. Eu disse à nossa amiga ao Há mais lado, alguma coisa espera que ela aí. sabe fazer. Yeah, ele também toca? E ela, não, brinca. E ele escreveu esse poema agora mesmo. Eu não Não podes dizer isso acredito. alto. Juro-te. Foi grande falha esse dia, foi grande falha. Eu esqueci-me que eu tinha um poema para escrever e tive que escrever o poema lá na hora para apresentar. Não, mas foi muito bom, Bijo. Foi muito bom. E saber que tu tens esses talentos. E não é só saber que tens. Tu usas Uhum. para trabalhar para Deus, principalmente. Isso não é uma coisa que toda a gente faz. Yeah, é verdade. É de louvar, ver que tudo aquilo que tu tens, tu Eu dou. dispões para Mas Deus. não é. hum, Lá está, porque às vezes as pessoas podem pensar, ele está-se a mostrar, e eu por acaso tenho que ter noção disso, tenho que sempre ter Uhum, noção disso, porque nem todas as pessoas que me veem com bons olhos. uhum, Por exemplo, eu tenho infelizmente, até. duas pessoas na minha vida que eu sei mais ou menos que elas não gostam muito de mim. E acredito que elas são pessoas usadas por Deus para me colocarem num sítio, que é tipo, tu não és Uhum, superstar, porque há pessoas que não gostam de ti, tá bom? uhum, Ahm, então, nunca é para me mostrar. Eu vou só dar o exemplo. A primeira vez que eu fiz algo que eu posso dizer que eu decidi desenvolver um dom a sério, por mim mesmo, foi tocar viola. Por que que eu aprendi a tocar viola? Era um ambiente de jovens, desbravadores, não é? Na igreja, em que meninos portugueses, brancos, não é? Muitos sabiam tocar viola nos acampamentos e etc. E as igrejas iam lá para frente, cantavam e tipo, os jovens sabiam tocar piano, sabiam tocar viola. Na minha igreja não tinha nenhum jovem que sabia fazer alguma coisa. Nós cantávamos sempre com playbacks. Então ah, eu disse, eu vou aprender a tocar viola no YouTube. Vou aprender a tocar viola. Meu, foi difícil, porque durante um ano nós cantávamos sempre a mesma música, porque eu só sabia tocar uma. ah, Então, eu fui aprendendo a tocar viola e se me perguntaste se eu sou muito bom a tocar viola hoje, não sou. uhum, Mas uma coisa Deus utilizou, que foi o facto de eu ter começado a aprender a tocar viola, fez com que muitos jovens da minha igreja decidissem fazer o mesmo. estás a Hoje ver? quase todos tocam melhor que eu. Ok? Quase todos Uau, tocam melhor tu que eu. foste Então, incentivo. exatamente. Então, esta foi a primeira vez que eu percebi que o verso que diz que eu posso tudo naquele que me fortalece não é mentira. Foi a primeira vez. E eu percebi, realmente, tudo aquilo que eu decidi fazer, eu consigo, se for uma coisa para Deus. Então, a viola foi a primeira coisa. Cantar, eu acho que cantar foi.
não sei se é um talento, mas seria difícil porque eu sempre vivi num meio musical. Acho que vem de família. O meu pai nunca estudou música, mas ele toca qualquer instrumento que lhe der na mão. Às vezes bem mal, mas as notas saem às vezes, não Uhum. é? Mas toca. A minha irmã canta, a minha mãe sempre cantou no coro da igreja, os meus tios também cantam, então a música sempre teve ali, não é? Só faltava aprimorar, então foi aí que. Então eu acho que sempre que aparece uma necessidade, Deus acaba por chamar alguém para cobrir. E eu decidi que eu vou me mostrar sempre disponível para fazê-lo. Então se perguntares como é que eu desenvolvo os meus dons, é necessidades à minha volta. Se eu achar que a igreja precisa de alguém para jogar futebol, eu vou aprender a jogar futebol. Se a igreja precisa de alguém para arrumar Mas é preciso ter a essa louça, sensibilidade. Nem exatamente, acho que todos. isso é um Nem talento. todos. Acho que isso é um talento que Deus me Uhum. deu, é a sensibilidade. Às vezes faz-me chorar assim, tipo, à toa. Eu sinto coisas de forma diferente das pessoas. Uhum. Eu posso ouvir a mesma história que tu agora, aqui os dois. Eu vou-me desabar aqui em lágrimas. E eu Tipo, fico ali tipo, porquê estás a chorar? Tipo, exatamente, tipo, então pessoas depende. que não são sensíveis são amigas Uhum. minhas, umas fazem piadas, Uhum. outras olhem e dizem que fofo, que querido, Uhum. tipo, eu às vezes não quero chorar, não quero, mas eu sinto coisas de forma diferente. E não estou aqui a falar tipo no mundo espiritual, de Uhum. sentir, não, Uhum. não, nada disso, eu sinto, eu sou uma, Impacta-te de outra forma. Uhum. eu sinto empatia com a dor do outro, a necessidade do outro, e assim, às vezes carrego dores para mim que não são Sim. necessárias, Eu, mas... eu era muito, mas eu pedi a Deus para abrandar-me isso, porque Uhum. eu vi que eu estava a sofrer muito. Estás a carregar dores dos Sim, outros, né? sim. E eu pedi a ele para me. Não sei se fiz bem, se fiz mal, mas senti que acalmei um pouco. Se te E, faz e mal, ainda, não. ainda eu sinto. Há amigos que tu vês que estou a passar e choro e digo porquê que não tinha que ser de Uhum. outra forma e tudo mais. Mas já não sinto tanto como eu sentia antes, porque eu vi que aquilo estava a desgastar-me Yeah, mesmo. yeah. Porque eu tomava tudo para cima de mim, depois descontrolava, o meu corpo sentia, estás a ver? Eu adoecia. Já tinha os meus problemas, ainda juntava com Com o dos problemas outros dos ficavas outros, mal. e isso eu tentei mudar, por precaução mesmo, tá? Yeah. Por Fizeste bem. proteção. Eu tenho uma coisa que é em contrapartida. Eu sou uma pessoa super sensível que choro à toa, mas eu também sou super feliz. Sou uma pessoa super alegre. Mesmo que às vezes, eu não vou dizer que eu seja falso em fazê-lo. Eu estava a falar ontem com um amigo meu e eu disse que pessoas muito alegres fazem os outros felizes, acabam às vezes por ser as pessoas mais infelizes, porque dificilmente alguém consegue fazer-lhe alegre a ele. Uhum, Então, uhum, às vezes, quando eu estou sozinho, é que me bate as uhum, realidades todas da vida, não é? Mas eu, quando estou acompanhado, é sempre o outro, é sempre fazer o outro uhum. sorrir, é sempre fazer bem ao outro e etc. E nós? E Tipo, nós, e e estás eu? a Quem é ver? que cuida de Só mim? que, pronto, eu consigo hum, colocar isto num equilíbrio de eu consigo sentir a dor do outro, mas ao mesmo tempo hum, eu sou super alegre. Dizer se sou feliz ou infeliz é outra coisa, mas a alegria está sempre lá. Pode cair o Sim. mundo, eu estou sempre alegre. E para os jovens de hoje, o que é que achas que está a faltar? Se formos falar um bocadinho, né, dos dons e isso, tu Uhum, achas. Todos nós nascemos, oficialmente Deus dá, até tem aquela parábola dos talentos, não é? exatamente. Já vemos daí que Deus atribui conforme aquilo que Ele sabe que tu és capaz de Uhum. desenvolver. Todos nós temos. E como é que nós hoje poderíamos fazer isso florir mais na vida Dos dos jovens de jovens. hoje? Eu acho que temos Não que só de jovens dentro da igreja, né? pessoas Falamos em todo muito, o sim. lado, todo lado, não é? Eu gostaria que todo o meu empenho em dons tivessem sido colocados também na minha vida profissional. Porquê? Porque se calhar eu nunca senti a necessidade, eu encontrei a felicidade em fazer os outros felizes. Uhum, Foi daí que eu usava os dons para isso. O que eu acho que falta muito às pessoas hoje em dia é empatia. uhum, Muito, muito. As pessoas que desenvolvem dons hoje para poderem ser ricas, uhum, famosas, uhum, e poucas fazem para ajudar o outro. Por aí é que nós vemos, tipo, por exemplo, pessoas como Nelson Mandela, uhum, Madre Teresa de Calcutá, que deram a vida delas hum, para ajudar alguém a fazer a diferença. E essas pessoas nunca vão ser esquecidas. Mas se falares, tipo, pessoas como Hitler, também nunca vai ser esquecido, uhum, mas foi alguém que usou uma capacidade de controlar o mundo para algo errado. uhum. Então acho que tem muito a ver com isso. Os jovens hoje não têm um propósito na vida. Ou se têm, não é bom. Então é daí que vem. Tu podes estudar muito, podes ser muito inteligente, podes ser médico, podes ser tudo. Mas qual é que é o teu propósito nesta terra? É mesmo fazer o outro, é mesmo fazer-te a ti feliz e ser rico? Então falta muita empatia. Pois outra coisa é a empatia, não é? É reconhecer a necessidade de onde tu estás.
o meio onde tu estás precisa de alguma coisa, consegues entender que falta alguma coisa e oferecer. O que se passa hoje é que os jovens, a vida passa-lhes à frente ou atrás. Meu, não sei se tem a ver com as redes sociais, o facto de o mundo hoje é todo muito rápido, etc. As pessoas não Muito têm. rápido. Então acho que falta muito isto no mundo hoje, é a empatia. É o que é que tu tens para oferecer ao mundo para fazer a diferença. Há uma coisa que eu estou sempre a falar, já disse isto aqui foi umas 2 ou 3 vezes, não sei se foi no anterior, que fazer diferença e ser diferente são duas coisas diferentes. Uhum. Mas a sociedade enganou-nos muito feio. Que o mundo disse-nos que todos nós somos diferentes e podemos ser o que nós quiséssemos. Excelente. É verdade. E eu gosto imenso desta filosofia. Mas não nos ensinaram a fazermos a diferença. Hoje todas as pessoas querem ter uma ideologia diferente. Querem escolher uma orientação sexual diferente. Querem escolher uma educação diferente para os filhos. Querem escolher uma dieta diferente para os filhos. Isso é excelente. Porque pode ser a tua identidade. Mas a pergunta é, e a diferença? O que tu estás a ser diferente em vai fazer diferença do lado positivo? Uhum. Porque eu posso escolher hoje ser a partir de hoje sou um gato, mas essa tua diferença vai fazer a diferença em algum lado. Positiva não vai. Então acho que tem a ver com isto. Os jovens hoje têm que deixar de ser diferentes e passar a fazer a diferença. Porque não há mal em eu ser igual a ninguém. Uhum. Não há mal nenhum em ser igual a ninguém. O problema está em eu faço a diferença. Mas o mundo disse-nos que nós não estávamos a fazer a diferença porque éramos todos iguais. Yeah. Agora somos todos diferentes. E o mundo só está pior. Yeah. Portanto, nós temos que aprender e ensinar as pessoas que podemos fazer a diferença. Como? Através dos nossos dons. E podemos desenvolver qualquer dom a qualquer hora e como nós quisermos. Mas ninguém está interessado nisso porque está toda a gente preocupada em ser diferente. E como é que tu te lembras do teu primeiro poema? Lembro-me, foi em inglês. Eu traduzi ao português. Basicamente dizia... Recita-nos. eu vou tentar recitar. Estou a tentar lembrar, ok? Porque não quero dizer em inglês. Podes dizer em inglês, depois podes tentar repetir assim já vai estar mais vivo no teu cérebro, talvez, não? Não, acho que Fazes não. em inglês ou em português. Eu estou a parecer houve um programa de um senhor que chegou lá e disse que eu vou fazer um freestyle aqui, vou cantar uma música. E tipo, ele não conseguiu dizer nada. Foi Oh super engraçado, foi super não! engraçado mesmo. Super engraçado. Mas o poema, eu não me consigo lembrar. Se não for o primeiro, um poema que tu tenhas feito até agora que tu gostas, que te tocou mesmo. Um poema Lá já, o que mais me tocou foi o que eu fiz, que a Bia me pediu, mas ele é um poema de 5 minutos, eu não sei de cor. Foi o que mais me tocou, porque eu escrevi algo para mim. que Foi, pena, devia ter dito para tu trazeres yeah. então. Eu tenho aqui no telemóvel, não sei se posso pegar. Podes, Mas queres que eu sim. leia? São 5 minutos. Sim. Por que não? Ok. Ou posso ler o primeiro, ou é contigo. O primeiro que tu fizeste, tens aí? Sim, tenho. Eu guardo tudo. Então podes ler, sim. Tá bem. Porque eu este ano tenho trabalhado muito isso em mim. Eu quero fazer diferença no mundo, estás a ver? Eu estou cansada de pensar só em mim, vais, vem e fazes. E é claro, para fazer a diferença no mundo tem que haver mudanças primeiro em ti. Exatamente. Para depois tu refletires aos outros essa mudança. Por isso é que eu não acho errado tu seres diferente, estás a ver? O coisa é, tens é que fazer a diferença. Exato. Tens é que Ser fazer a diferente para diferença. fazer a diferença. Exatamente. E tenho trabalhado isso este ano. E eu disse a Deus mesmo que eu gostava de fazer a diferença na vida de alguém. Eu quero impactar alguém, percebes? Não quero ter passado simplesmente porque eu passei. Exatamente. Existiu uma Vanisa, já foi uma Vanisa. Yeah, é triste isso. Era uma vez uma Vanisa. Percebes? É triste. E isso só há pouco tempo que eu tive a consciência disso. Se pensares em tipo, grandes homens que nós hoje lemos os livros deles, tipo, tu acabas por nunca desaparecer, entendes? Claro que tu estás morta, acabou-se ali a Vanisa, mas o teu legado que fica. Meu, nós hoje em escolas fala-se de Sócrates. O Sócrates nunca na vida dele pensou que, tipo, daqui a não sei quantos anos vão estar a estudar as minhas ideologias. E mesmo que sejam coisas erradas, mesmo que tivessem sido coisas erradas, pensamentos errados, quando tu tens a noção que, tipo, eu vou fazer a diferença, meu, tu ficas para a história, ficas marcado para a história, mas eu quero ficar marcado para a história como alguém que fez a diferença para o lado positivo. Eu não quero passar por aqui e ser simplesmente mais alguém. Tu pensas assim? Eu também penso assim. Eu detesto passar num sítio e... Como se não tivesse passado. Yeah, não estive lá. Uau. Tipo, não gosto. Assim, eu sou uma pessoa tímida, eu digo isto, as pessoas dizem, tu tímido.
eu transpiro das mãos quando estou a falar em público. As pessoas pensam que Uhum. não, mas eu transpiro quando estou a cantar. Eu quando passo o meu microfone, passo para alguém, a pessoa pega Nossa, o e que eu aconteceu transpiro, porque aqui? eu sou tímido, mas eu disfarço não ser tímido porque, eu tenho tanto para oferecer, porque é Uhum. que eu vou passar por aqui despercebido? E às vezes estás em sítios, pessoas com menos capacidades que tu, nada de errado quanto a isso, Uhum. Mas que não se te- esforçam, que se estão lá, que esforçam e fazem fazem a a diferença, e diferença. tu ficas lá sentado a Uhum. pensar, eu podia fazer melhor. Yeah, Yeah. mas não estás a Mas não fazer. fizeste. Do Portanto, que vale? yeah. Ficas só com a tua Vão falar, vontade de vão fazer a falar, diferença e se tu vão não falar estás do a Biju, fazer. não vão falar de ti, Vanessa, apesar de tu teres Exato. muito mais a oferecer, porque o Biju teve coragem de levantar-se e fazer. Uau. Portanto, tens que fazer. Sim, queres que eu leia? Sim. Ok, o meu primeiro poema foi, escrevi, lá está, os meus poemas muitos falam de amor. As pessoas dizem assim, só podes estar apaixonado. Estás apaixonado por alguém. Quem é esta miúda desta vez? E não. São poucos os meus poemas que são direcionados diretamente para alguém ou uma situação. Poucos. É sempre algo que eu senti ou algo que, tipo, pá, veio à cabeça. Sabes que eu ia pensar isso? Como fazer tantos poemas de amor? Tens que estar Sem estar constantemente. apaixonado. Yeah. Tipo, lá está, eu sou apaixonado pela vida, ok? Uhum. Eu posso estar no meio dos amigos e olhar para alguém, seja homem ou mulher, não me apaixonar pela pessoa em si, mas gostar do que eu vi, e isso para mim é uma inspiração. Se eu via, por exemplo, um pai a cuidar dos filhos de forma diferente, Uhum. tipo, isso para mim, tipo, já me deu tipo 3 ou 4 poemas. Uau. Tipo, e eu vou relacionar isso, por exemplo, vou escrever um poema a dizer, mesmo se seja de amor, a dizer tipo, eu quero amar-te, quero cuidar de ti, da mesma forma que um pai cuida da sua filha. Estás a Sim, ver? já Tipo, fazes e já é um uma. poema, e eu Yeah, consigo escrever um exato. poema assim do nada, com uma situação. Então, eu sou apaixonado pela vida. Tudo na vida para mim é bonito. Tipo, tudo. Eu consigo tirar uma coisa boa de quase tudo. Então, é fácil para mim escrever. E não é. Nunca pensem que é tipo. Nunca vejo um poema e pensar, tipo, será que é para mim? Tipo, normalmente não é, não é para ninguém, não é para ninguém. Mas claro que há poemas que em momentos certos for para pessoas certas e até pode falar de amor, mas às vezes não é. Não é de amor. Não tem nada a ver com amor. Mas pronto. E quando é, eu aviso a pessoa. Olha, eu fiz um poema, Não, é eu para ti. ouvi isso quando tu me ajudaste a escrever aquelas Uhum. coisas. Olha, no instante escrevi 6, tenho aí no meu Então, caderno. visto que Yeah. não é difícil, para não. Não, mas é preciso estar, como é que eu ia dizer? Alerta para as coisas. É que às Uhum. vezes tu estás lá, mas tu Faz não as coisas. estás. Percebes? Yeah. Então, se tu parares e observares as coisas, começas a ter aquela ligação e vem muitas ligações. Já Uhum. automaticamente já começas a associar aquela Exato, situação, aquela exatamente. coisa. Se calhar é isso que tu fazes, tu associas as coisas e estás Exatamente, e desperto. faço de forma natural. Por exemplo, eu consigo, com os meus amigos, se alguém me mandar uma boca a mim, a fazer uma piada de mim, eu consigo dar uma resposta imediata na hora, que vai abafar o que ela me disse. E Uhum. não é porque eu estudei, tipo, é tipo natural. Tipo, o meu cérebro, não sei, se calhar vou envelhecer muito cedo, mas E treinaste isso? Acredito que seja uma coisa depois com treino, né? Vai acabas por, ficando cada sim, vez acabas por mais. praticar, não é? Yeah. O facto de fazeres. O meu primeiro poema Uhum. é sobre o silêncio. E diz: Eu gostaria de saber se eu gostaria de saber escrever sobre o silêncio. Pegar na minha caneta e um pedaço de papel e apenas manter o meu olhar em cada linha vazia. Ninguém jamais entenderia o significado disso, pois somente tu compreendes o meu silêncio. Tu entendes a tristeza de cada silêncio ou até mesmo a felicidade vivida neles. Se tu pudesses ler agora os meus olhos, saberias o quão difícil é ficar em silêncio quando há tanto a ser dito. Eu gostaria de saber escrever sobre o silêncio. Poder escrever sobre o primeiro silêncio entre nós quando nossos olhares se encontraram. Não precisamos de palavras, pois eu podia ouvir o grito dos teus olhos. Shhh. Estou a tentar escrever sobre o silêncio, não digas nada. Estou a tentar escrever sobre o dia em que conversamos sem dizer uma palavra sequer. O meu desejo é aprender a escrever sobre o silêncio. Shhh. Uau! Isto E como é que porquê? escreveste isso? Isto Sim. porquê? Porque hum, eu gosto muito de falar, mas quando eu estou numa situação desconfortável, eu calo-me. E eu gostaria imenso de saber escrever sobre o silêncio para que a pessoa que está ao meu lado, ao ouvir o meu silêncio, soubesse o que eu estou a pensar. Porque o meu silêncio perturba as pessoas porque eu nunca estou calado. E quando eu me calo, perturba. Então, quando eu escrevi isto, foi uma mensagem para algumas pessoas, para elas saberem que quando eu me calava, eu nunca deixei de as amar. Não foi falta de amor, foi falta de capacidade de falar, estás a ver? Uhum. Então eu gostaria de saber escrever sobre o silêncio, mas eu não conseguia porque eu ficava simplesmente calado. Então esta é uma mensagem tipo, o meu silêncio não significa
acabou-se o amor, significa simplesmente que eu não consigo falar, mas eu não consigo expressar sobre esse assunto, porque tipo, é o silêncio. Então, tipo, fica só em silêncio comigo uns minutos, que eu já volto, porque eu consigo conversar só com troca de olhares. Então foi daí que veio. Este foi o primeiro poema que eu escrevi, tipo, a sério mesmo, poema. E uma coisa, eu não consigo escrever poemas com rimas, porque limita-me. E durante algum tempo eu parei de escrever porque eu achava que não eram poemas. Até que um dia alguém disse-me: não, não, não. Tipo, pode ser um poeta que escreve com rimas e pode ser um poeta que escreve sem rimas. Tipo, não é? Então foi aí que Isso eu abriu-te. explodi. Eu disse, Yeah. então posso escrever o que eu quiser. Tudo é poema, meu. Na vida tudo é poema. Eu disse, Eu também achava então eu que sou um era com poeta. rimas, que se Porque não foi isso que nós fosse, aprendemos na não. escola, Sim, né? Tipo, e é aquelas rimas por tipo isso que se quadradas, diz. ou Uau. tipo, Sim, tem que sim. rimar. Intercalar. Yeah, Eu me lembro exatamente, nos poemas, a os gente tinha. sonetos, Os etc. nomes Tipo, não me lembro, eu mas eu me apaixonei lembro. por poemas aí na escola, nessa altura, mas eu limitava-me porque eu não conseguia. Eu limitava. Eu até podia escrever poemas, mas eu lia-os e tipo, faltava-me. Yeah, não tem Porque eu nada a ver tinha com que arranjar aqueles que. palavras na Yeah. internet e palavras que rimam com silêncio. Uhum. Meu, não. Por isso que muitas vezes até dizem que a escola A limita-nos. escola limita. Isso é um assunto que eu acho que daria um De- podcast. Daria um Yeah. podcast porque a escola ajuda bastante. Bastante. Mas eu acho que miúdos muito inteligentes que entram em escolas acabam por ser limitados Uhum. porque ele tem que andar no mesmo nível que o aluno burro. Uhum. E isso não é nada saudável. Portanto, pais que têm miúdos na escola, façam um trabalho bem grande em casa, porque às vezes o vosso filho, que é chamado de burro na escola, é mais inteligente que os colegas todos. Todos. Eu tinha um colega meu que era assim. Ele conseguia fazer contas sem usar a fórmula do professor, mas o professor dizia que não, está errado, tens que usar Que a tinha fórmula. que E usar. cortava-lhe pontos para ele não apresentar a fórmula correta. Mas ele tinha o resultado certo. Isto é um rapaz super inteligente que foi categorizado como burro. Então a escola limita, mas assim, se acham que é o melhor sítio para colocar os filhos, continuam a mandar, porque eu aprendi muitas coisas boas na escola. Uhum. Uhum. Mas Não, a criatividade. não se deve limitar tudo. Eu li Uhum. sobre Augusto Cury que nós abafamos muitas crianças No e as sistema escolar. crianças, sim, têm que ter a criatividade é essencial, Uhum. deixar a criança se exprimir. E muitas Exatamente. vezes na escola o que acontece é, se calhar vários talentos são abafados aí. Exatamente, porque tu no nono ano não podes ter a mentalidade do 12º. Não permitem que tenhas. Porque tens que seguir é o sistema. Então, pronto, é errado. Olha, quando tu falaste do silêncio, a mim veio à mente o silêncio de Deus, Uhum. porque nós muitas vezes nós conectamos a conexão que nós fazemos do silêncio a coisa má, Exatamente. não E é? não é. Exato. E não é mau. Eu fico muitas vezes calado em situações mais difíceis e não é uma coisa má. Às vezes eu estou simplesmente a refletir. E quando Deus se cala, na minha vida já tive um momento na minha vida em que não sei se era eu que não ouvia ou se Deus decidiu que não, eu vou deixar mesmo que tu penses sozinho, eu estou aqui. Foi mesmo, Deus calou-se. Deus calou-se. E eu deixei de procurá-lo porque ele não falava comigo. E quando eu percebi que não, pera, tens que ir. E foi aí que eu falei com Deus e voltei a ouvi-lo. Então acredito que o silêncio de Deus é uma coisa muito importante. Que é tipo, pensa, tudo o que eu quero que tu tenhas está aí na tua cabeça. Então Uhum. pensa tu e depois vem falar comigo e juntos vamos decidir. Então é importante saber o silêncio de Deus. Não só o silêncio de Deus. Os homens são muitas vezes calados. Uhum. Muitas vezes calados. Mulheres têm que entender o silêncio do homem. E o homem, se não entender o silêncio da mulher, coitado também, né? Quando a mulher se cala, porque a coisa tá feia, né? Ui. Mas o silêncio não é uma coisa má. Uhum. Não é uma coisa má. Eu fugia ao silêncio. Por exemplo, eu deitava-me na minha cama e não tinha que estar a ver um vídeo ou assistir alguma coisa até adormecer. Porque o silêncio incomodava-me. Eu ouvia coisas, pensava em coisas que eu não queria pensar. Até que eu percebi que não é assim tão mal. Tipo, E hoje em dia nós estamos a fugir mesmo, literalmente, do do silêncio, silêncio. exatamente. E depois Estás a fazer eu uma tenho coisa, sempre um tens outra, caderno. tens que pôr a podcast, estás a cozinhar. Não, aquele silêncio, aquela coisa de Yeah. ouvir-te a cortar na frigideira. Ninguém quer Já isso. não vimos mais. Ninguém quer isso. Então em casa eu tenho um caderno, tipo, eu quando estou a começar a pensar demais eu escrevo. Eu escrevo, porque o silêncio não é assim tão mal. Mas voltando a falar de dons, qual era a tua pergunta? Sim. Não, eu agora lembrei-me agora da tua voz. Oh, a minha Porque voz. como tu, há bocado, no outro podcast que nós fizemos, tu começaste a falar um bocadinho que a tua voz não é essa. Mas eu acho que esta tua voz é a voz do poeta. É a voz do poeta, né? Esta É voz bonita, é a né? voz das músicas que tu cantas, fica muito bem. E de repente tu disseste-nos que não, aquela Não, a não minha era a voz tua não era voz. assim. A tua... Eu sempre tive uma voz um bocado grave, porque pronto,
vem da genética, né, do meu pai, mas ela não era tão grave, nem fazia estes que eu faço Uhum. agora, tipo, não fazia. O que aconteceu? Bênçãos do Covid. Eu tive Covid 4 vezes, ok? Eu não sentia muita febre, a única coisa que eu sentia é a minha garganta, tipo, simplesmente, tipo, ficava enferrujada completamente, tipo, era horrível mesmo. E eu não conseguia falar muito durante algum tempo, e sempre foi assim, sempre que eu tive Covid, tipo, tinha dor de cabeça, ou febre, etc, mas a garganta é que era mais afetada. Quando acaba o Covid, já não apanhei mais Covid, voltei a tentar cantar. E quando eu cantava, não conseguia chegar às notas. E lembro-me, o dia que me bateu mesmo a realidade de que a tua voz foi-se para cantar, foi um dia que eu componho músicas, né? Componho música para amigos que peçam. E alguém pediu e eu gravei a música e enviei. A pessoa disse: Porquê que a tua voz está tipo a quebrar tanto? Foi aí que eu percebi: tipo, ok, a minha voz não está nada bem. Tipo, que Hum. cena. Eu cantava e tipo, sentia mesmo dificuldade em cantar, o ar já não conseguia respirar tão bem e a voz, tipo, ela quebrava, tipo, não era uma voz contínua. E foi aí que eu comecei a escrever os poemas a sério, porque eu já não conseguia cantar na igreja. Eu disse: não, eu não posso ir para a igreja e não fazer nada. Então foi aí que eu comecei a escrever poemas, ou seja, eu já não cantava. Pedia: bicho, podes fazer um momento especial? E eu perguntava à pessoa: pode ser um poema? E a pessoa dizia: sim, pode ser um poema. Ok. Então para mim foi solução perfeito, ok? Vim para cá para cantar, mas eu não ia conseguir cantar uma música, então perguntei: posso escrever um poema? E pode escrever um poema. Então foi isso, comecei a escrever poemas por causa disso, porque eu não conseguia mais cantar. Mas eu fui percebendo que a minha voz estava diferente e eu só pensava no problema. A minha voz está diferente e eu não consigo cantar. A minha voz está diferente. Até que as pessoas começaram a dizer: meu, tens uma voz bué bonita. Uhum. E eu tipo: Oi? espera aí. Como assim? Espera aí, tem uma voz bem bonita. Então, ao gravar poemas, tipo, várias seguidoras diziam, tipo, uou, a tua voz é Mas simplesmente fantástica. juro-te, essa voz é que dá aquela coisa Dá, mesmo exatamente, ao eu poema. não fazia a mínima ideia que era uma voz assim tão bonita. E depois houve uma vez que eu escrevi um que dizia, eu dizia: olá, como estás? Eu começo quase todos os meus poemas assim agora. E o Paulo, um amigo meu, uma vez disse: tu falas essa voz aí só para conquistar as miúdas, né? Eu tipo: não, tem nada a ver com as miúdas. Uhum. Já faz uma voz assim bem grave, tipo: olá, como estás? E eu tipo: ó, peraí. Então quem tiver a seguir, seguir o Instagram agora para lá checar, que eu começo quase todos os poemas a tipo: olá, como estás? Estás bem? E tipo, ficou a imagem do Marca, estás a ver? E eu gosto da minha voz. E quando, isto aqui só pode ter sido Deus, quando Deus percebeu que hum, eu já estava ok em perceber que não sou eu que canto, não é por mim, Deus disse: ok, vou dar a tua voz de volta, vais poder voltar a cantar. Uau. E eu voltei a cantar, a voz voltou um bocado diferente. Eu não canto, eu canto ok quando canto sozinho, acompanhado, às vezes falho um bocado, mas eu sou grato a Deus por isso, porque foi tudo muitas coisas numa altura muito difícil da vida, não é? Em que tipo, foi isto, depois a voz ficou como ficou, já não conseguia cantar, para mim era tudo, cantar era tudo. Uhum. Mas aprendi a fazer os poemas e passado um ano a voz voltou para cantar, voltou como está agora e eu gosto da minha voz. Não é algo que eu treinei. Lembro-me de ver vídeos na altura para saber como melhorar a voz, etc. Mas às vezes não tenho paciência para aprender coisas online, tipo Uhum. como fazer a voz assim. Tipo, não, é a minha voz e acabou-se. Mas não sei, foi algo que Deus me deu. Aceitaste. Foi um dom Uhum. que não fui eu que desenvolvi, foi Deus que deu e, e que eu consigo usá-la sempre para o bem, né? Que eu não andei a Amém. dizer olá, como estás para as miúdas, só para Só para conquistá-las. conquistar. E tu disseste que tu também compões música. E qual é a diferença entre fazer poemas e compor música? Ou é quase a mesma coisa, mas tem. Como é que é isso de Ahm, compor música? compor música, é assim, eu digo compor música, não me considero um compositor. Uhum. Mas depois quem compõe música é compositor. Mas eu não considero um compositor porque é muito mais do que aquilo que eu faço. Então, Uhum. o que é uma música? Música, eu digo que é um poema cantado. Ok. Tá bom? A música é um poema cantado. Na música tens a letra e a melodia. A dificuldade que é compor uma música é pegares numa letra e numa melodia e conseguir encaixá-las para ficar perfeito, porque há uma coisa que se chama métrica, que é tens que conseguir cantar todas as palavras dentro deste tempo de música Uhum. sem encavalitar as palavras uma em cima da outra, Uhum. senão as pessoas não percebem. Essa é a dificuldade. Então, para ser mais fácil para mim, o que eu faço é eu faço as duas coisas ao mesmo tempo.
E para mim é super fácil fazer uma música. Eu consigo estar aqui, pegar uma viola e tipo, eu faço ao mesmo tempo, que é, eu vou tocando, e a melodia vem e a letra vem ao mesmo tempo. Porque se eu fizer a letra, para encontrar a melodia, para encaixar na métrica vai ser super É mais difícil. E difícil. vice-versa. Então, Ok. um compositor a sério, isto não é uma dificuldade para ele. Ele consegue pegar numa letra qualquer e fazer a música. Então, Uhum, eu considero um poeta que compõe músicas. Então, uhum. esse é o meu truque. Eu faço as duas coisas ao mesmo tempo. E se alguém tiver a ouvir, se quiser alguma música, é grátis, tá? Sempre que eu não faço nada para Deus que eu cobre. Não consigo, faz-me confusão. A mim. Então, sempre que alguém me pede para comprar uma música para a igreja, eu componho todo o coração e Eu queria ter uma boa voz. Eu sempre dizia que eu gostaria para eu cantar, para pede a Deus cantar. então. E depois outra coisa que eu orei era aqui em casa, quando a gente fazia meditações e Uhum. não sei o quê, faltava alguém a tocar. Não era abrir a Yeah. televisão e pôr. Eu sentia incomodada, faltava. Eu dizia, Deus, alguém aqui tem que E começar a Deus deu-te um tocar. presente, não deu? Deu. Viste? O meu Noah, Estás a de ver? repente o Noah começou a tocar e ele começou a fazer assim algumas coisas e eu, espera aí, Beto, vamos comprar piano, com 2 anos de idade, Uhum. vamos É comprar. como o E meu ele, irmão. e ele ia. Só que depois meti ele na escola, arranjamos um professor. E ele percebeu que ele tinha tanto talento para aquilo que ele começou a exigir mais da idade dele. E ele E o miúdo bloqueou. bloqueou. Yeah. E ele disse: Mas ele manda-me fazer coisas muito difíceis, mãe. Depois ele tentou pôr ele mais uma criança. Uhum. E ele continua ainda a pôr coisas mais difíceis do que da criança. Ele via a criança lá tudo contente a fazer, E ele não conseguia e ele porque tinha que fazer muito mais. Ele fazia, só que para ele aquilo era um era esforço. custoso, percebes? Então eu depois comecei a perceber. Eu falei com ele, falamos, não há, esse é um dom que Deus te Uhum. deu e tu tens que continuar a desenvolver para Ele te dar mais. E a mãe orou para termos alguém aqui para podermos fazer meditações e falar com ele através da música Uhum. e tudo mais. Ele ficou calado a ouvir. E ele insistiu, e por isso ele foi mais tempo. Até que um dia ele disse: Mãe, eu não quero mais. Porque ele está a exigir muito E de está mim. a bloquear o dom. Sim. Então eu parei. Ai, mas aquilo entristece muito. Eu disse: será que eu que, com aquela vontade cheguei e meti o miúdo? Estás a ver? Empurraste. Tipo, nunca vais saber, né? Mas é assim, tu disseste que querias ter uma boa voz, mas alguém que tocasse, etc. E Deus deu-te a ele. Muitas Uhum. vezes nós estamos à espera que a bênção venha diretamente para nós. E às vezes Deus vai só enviar alguém. E nada melhor do que ser um filho. Meu, tipo, que bênção, né? Então, Yeah. lá está. Tens que encontrar uma forma de Não, já lhe escrevi que agora num ele. outro e E está bem melhor. estamos em oração para que seja. E acho que vai ser porque vai ser em grupo, todos da Mais mesma fácil. idade. Mais fácil. Então, e é alguém mesmo profissional. Ele era um jovem, Uhum. tocava, então abriram uma escola e ele está lá a dar aulas. Então percebes que falta um bocadinho de didática, Exato. percebes? Metodologia ali. Agora é a futura prof que fala. E a professora está a falar assim, já sabe das técnicas todas. Yeah. Então eu percebi que ele não tinha uma didática nem uma metodologia ali Uhum. para o Noai para as É muito crianças. técnico. Sim, ele chegava, repetia e ele tinha que repetir e não sei o quê. E aquilo para ele era monótono, Uhum. era chato. E se fosse uma coisa mais alegre, com mais movimento, talvez estivesse envolvido. E desta vez eu tenho orado para que seja alguém A que pessoa venha certa. trazer esse gosto, que ele não desista E desse. só para dizer, isso é uma coisa que eu há bocado disse que o que nos ajuda a desenvolver os dons são as circunstâncias. E eu posso dizer a ti e ao Beto também que vocês podem aproveitar este balanço do Noah, se for uma coisa que vocês têm no vosso coração, e aprendam a tocar com ele. Eu pensei, Tipo, pensei. se vocês aprenderem a tocar com ele e Uhum, dedicarem-se mesmo a sério, vocês vão uhum, perceber que para ele vai desenvolver super rápido. E para uhum, vocês são portas que Deus abre às vezes para nós. Eu uhum. senti várias vezes que Deus abriu várias portas para mim e eu não passei por elas. Simplesmente não Ok. passei por elas. Então, há várias situações que acontecem na nossa vida que Deus abre a porta, que é tipo, esta é a tua chance de aprenderes a tocar piano. Meu, tens um filho que quer, tens um piano em casa, o que é que te Uhum. impede? Yeah, Tipo, exatamente. aprende com ele. No dia que o teu filho aprender 1, 2, 3, vai e faça 1, 2, 3 com ele. Daqui a Uhum. 10 anos, ele vai saber tocar no nível 7, tu vais estar no nível 4, Uhum. mas tu aprendes. Então, É o que verdade. ajuda a desenvolver os dons são circunstâncias. Acho que Deus abre portas, momentos certos, e diz: vai, passa.
passa por ela agora. E se tu não passares, outra pessoa vai passar. Isso deu-me, isso porque ele também dá aulas aos adultos. E eu disse, mas Vanessa, porquê que tu gostas também? Eu é mais a guitarra. A minha paixão é a Ou guitarra. isso, tipo, se Uhum, sentir que é uma porta, que é tipo algo que eu queira, tipo, são portas. Eu é aprendi sobre as verdade. portas sobre um microbiologista, que Uhum, ele disse que viu uma bactéria, estudou sobre ela e etc. E ele ia publicar, pensou, vou escrever um livro, vou publicar sobre esse assunto. E ele conversou com uns amigos também, estavam num jantar, conversavam sobre esse assunto. E 10 anos depois, um dos homens que estavam ali com ele escreveu o livro sobre aquela bactéria e tipo, hum, best-seller, tipo, vendeu, tornou-se tipo, eu não consigo lembrar qual é que era a bactéria, foi num uhum. podcast que eu ouvi, em que tornou-se mesmo, entrou mesmo na parte da ciência e etc. E ele diz, aquilo foi a porta que foi-me aberta, fechou-se para mim, porque eu não fiz, e abriu-se para ele, estás a ver? Então todos nós temos as nossas portas, que elas vão se abrindo e fechando. E não há mal em não passar por elas, porque a tua vida vai Uhum. continuar igual. Mas daqui a 3 anos podes saber tocar Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. E se não souberes tocar, vão ter passado 3 anos de qualquer forma. Yeah, é verdade. Portanto, é uma Não, porta. não, acho que sim. Acho que Eu vou dons investir junto são com ele. circunstâncias que acontecem para que tu possas aprender e desenvolver. Temos é que estar atentos, não é? Sempre. Para fazer a diferença. Uau. Beijo, obrigada. De nada, obrigado eu. Muito obrigada. Não queres terminar com uma música que gostes de cantar? Desculpa, Biju. Eu gosto de te ouvir a Eu cantar. posso, Algum gosto de me corinho, ouvir alguma cantar. Eu posso coisa cantar uma que eu para fiz. terminarmos. A que eu fiz. Vocês não têm viola aqui, não? Não, eu era ontem para te dizer: dá-me a tua viola que eu levo para casa, depois amanhã tu Tu levas. levas. E achas que eu me lembrei? Tem piano, eu toco piano, mas não quero deixar aqui no podcast. Vai ficar Ah, aí. mas que pena. Eu pensei em te dizer: Biju, leva uma viola, mas eu não, Não faz mal, não faz mal. Eu canto a não me capela. lembrei. A última música que eu Ou fiz, senão depois antes de metermos no ar, a gente pode, sei lá, gravar. fazer e juntar no final. Não, Não, pode ser não assim. sei. A capela? Pode ser Vá, assim. tá bom então, vamos terminar então. Esta música eu escrevi foi também num momento assim um bocado difícil, em que foi a minha luta com Deus. Nesse dia foi a minha luta com Deus. Deus, ou sou eu ou não sou eu. Se me escolheste para ser alguma coisa, tipo, mostra-me hoje. Tipo, eu quero saber o porquê de tu me ter escolhido a mim. Um, então escrevi esta música que custou bastante escrever, não é? Mas tive que escrevê-la e escrevi e gosto dela. Que diz assim: Eu estava sozinho aqui quando Jesus olhou para mim. Eu vou chorar, tá? Não podes chorar, E beijo. disse: Eu estou aqui sozinho, não precisas te sentir. Oh Jesus, porque tu me amas assim. A este mundo vim e como um homem vivi, e foi por ti que na cruz eu morri, e dei a minha vida para salvar do meu amor. Só tens que aceitar. Oh Jesus, já sei porque me amas assim. A este mundo vou contar e falar do teu amor, e vou dizer quem é meu Salvador, que deu a vida para me salvar do teu amor. Eu tenho que falar. É só isso. Oh, beijo, muito Oh, eu não acredito que eu chorei num obrigada. podcast. Ah, consegui, Que beijo. maricas. A minha irmã vai ver isto e vai dizer que eu sou maricas. Beijo, olha, quero que saibas que tu és muito especial. Amém, amém. Muito especial, que Deus guie os teus passos e acredito que encontraste aqui uns amigos de verdade, Que está bom. bem?
e sempre que precisares nós estamos aqui, tá bom? Tá bom. Isto nem é para a Muito câmara, estou-me a obrigada. chorar. Quando desligar, vou continuar a chorar. Pessoal, olha aqui também, Também estou a chorar. olha. Pessoal, muito obrigada. Espero que Obrigado, tenham Will. gostado de ter conhecido também esse. Ele é fantástico. Ele tem sim os defeitos dele. Tenho, sim, Ninguém é senhor. perfeito. Mas ele tem muitas qualidades que, vivendo ao pé dele, vocês iriam sentir. Ele tem uma energia muito positiva. Ele é uma pessoa que sempre te dá moral. E aqui ele está a fazer um trabalho muito especial com os jovens, Biju. Eu tenho que te dizer isso. O que estás a fazer é fenomenal. Que bom. Porque ele está a puxar os jovens para o melhor caminho, que é o caminho de Deus. Depois de termos uns anos de experiências, não é, Biju? A gente aprende coisas e nós queremos ensinar para os outros, não é? Deixar a diferença, que é isso que ele está a fazer. Antes de acabares, só dizer, tipo, como eu disse, eu sou um amante da Bíblia, não é? Tipo, é o meu livro preferido. E é um texto da Bíblia que para mim é muito importante, que é do que é que vale eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha vida. Então, por mais fantástico que seja o trabalho que eu faça, eu tenho uma preocupação muito grande, que é com a minha própria vida. De nada vale claro que vale, não é? Para os jovens, eu salvar milhares de jovens e perder-me, tipo, seria triste. Então, para todas as pessoas que fazem um trabalho por alguém, não se esqueçam de vocês. Nunca se esqueçam de vocês, porque vocês são a pessoa mais importante, porque sem vocês, tipo, os outros nunca vão receber o bom que vocês têm. É, não podemos acabar melhor. Beijo, muito obrigada. Nada. Já está? Até a próxima. Já está. Oh, mas acho que chorar.